O Grego, que está comprando a SAP do Vasco da Gama, e anote aí, se você não sabe. A ECAP, que é dona da 777, já se acertou com o Grego para a venda dos 31% das ações que a 777 tem e já pagou, né? Então, esse dinheiro tem que... Saudações vascaínas, saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos que nos acompanham aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva e já quero desejar a todos vocês um ótimo dia. A semana está chegando no final, mas tem coisas que estão apenas começando no Vasco. Tá falando do que, Álvaro? Gente, pegou fogo, hein? Esquentou de vez a situação envolvendo a possível venda da SAF para o grego Evangelos Marinakis. Vocês vão entender o porquê. A gente vai tomar conhecimento se é verdade ou não é verdade. Vocês viram que eu coloquei um pedacinho do Wellington Campos falando. Se for mentira, a gente vai cobrar, mas se for verdade, vamos ficar aí, ó, de orelha em pé. Outra coisa, ontem à noite tivemos uma sessão do Conselho Deliberativo do Vasco e olha só, gente, deu pano pra manga, deu bate-boca, quase a turma quase saiu às vias de fato, a galera quase saiu na mão ontem à noite na sede náutica da Lagoa de Rodrigo de Freitas do nosso Vasco da Gama. O bicho tá pegando literalmente. O Vasco foi perguntado sobre uma possível venda da SAF, se aconteceria uma nova AGE. Vocês vão ver o que o Vasco teria respondido em relação a essa situação. O zagueiro Kaique do Almeria, cria da base do Santos, estaria aí na mira do Vasco da Gama. Eu vou explicar para vocês essa situação também. Gente, tem muita coisa séria acontecendo aí nos bastidores do nosso gigante. Coisas sobre o Paulo Pesolano, né, o treinador ali, né? Claro, também vamos falar sobre o nosso basquetebol. Então, meus amigos, vambora, vem comigo que está começando essa edição quentíssima do Madruga Vasco aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, então é isso aí. Logo de cara, deixe seu like, se inscreva e compartilhe o link do nosso vídeo. Clique aqui no botão aqui embaixo, inscrever-se, pronto. Já ajuda muito o nosso crescimento. Torne-se também membro do nosso canal. A partir de R$2 por mês, você já concorre a camisas do Vasco, se tornando membro e, é claro, ajudando a manter o nosso canal de pé. Valeu, galera. Dito isso, direto e reto ao que nos interessa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Um abraço para todos vocês. Sintam-se abraçados aqui, carinhosamente falando, aqui pelo amigo de vocês, Álvaro Silva, tá, galera? E olha só, tô pretendendo aí pro mês que vem, pro ano de 2025, tô pretendendo estender o canal Vascaíno desde sempre para outra plataforma aqui na rede social, tá? É um projeto que eu tô desenvolvendo. Vocês vão tomar conhecimento disso assim que tiver tudo ok. Eu vou divulgar aqui para vocês o canal Vascaíno desde sempre em outra plataforma também na rede social. Valeu, galera? Dito isso, agora vamos então dar início ao nosso conteúdo. Logo de cara, se tratando do Pesolano, a gente falou sobre ele ontem, né? Só para atualizar vocês, tá? Parece que o treinador prefere permanecer na Europa, embora esteja sem clube. Ele entende que ainda tem mercado para ele, coisa e tal. Ele prefere, a preferência dele é continuar na Europa. E é claro, se aparecer uma proposta do mundo árabe, ele preferiria ir para o mundo árabe ao vir para o Brasil. Gente, até eu que sou bobo, né? Até eu que sou bobo, eu preferiria trabalhar no mundo árabe, né? Ao trabalhar no Brasil. Quem não preferiria? Aqui no Brasil você ganha, só um exemplo, né? Aqui no Brasil você ganha 2 canetas, no mundo árabe você ganha 20. É simples assim, é bem direto e reto, né? Mas essa então é a informação de momento. O Lucas Pedrosa trouxe ontem, através do SBT Rio, de que o Vasco teria aberto conversas com o Pesolano, né? Mas nesse momento parece que o treinador prefere permanecer lá na Europa, né? E além dessa situação, tem outros treinadores sendo ventilados, sendo oferecidos. O Vasco vem negociando, vem buscando, vem uma série de situações. Vamos aguardar. Também não é momento para desesperar. O Brasileirão acabou de terminar. Domingo agora vai fazer uma semana ainda que o campeonato acabou, né? O Vasco tem uma série de situações que envolvem o planejamento para o ano que vem. Então, peço perdão. Então, como eu tô tomando muito remédio que eu passei por um procedimento, tá, gente? Na parte interna da minha boca, eu levei alguns pontos, tomando vários remédios, aí a imunidade dá uma caída, é normal, mas vamos lá.
se tratando ainda de treinador, o Vasco segue no mercado, segue buscando. Tem o nome do Renato Gaúcho, Pedro Caixinha, Cleiton Xavier, o Tite já falou que quer treinar alguma equipe de fora do Brasil, né? Aí tem aí gente, agora fugiu o nome. Tem o Vanderlei Luxemburgo, ventilado também, né? O Pesolano, que foi ventilado, lá o treinador argentino que teria sido oferecido ali, o ex-treinador do... gente, fugiu o nome aqui agora do clube, viu? Enfim, o treinador argentino que teria sido oferecido pro Vasco. Entre outras situações, a gente vai ter que aguardar, né? Tem o português também lá, o treinador do Braga, né? Carlos Carvalhal. Então vamos esperar, gente. Vamos esperar. Nada concreto. O Vasco está buscando. Na verdade, que eu estou percebendo aqui, parece que o Vasco está perdidinho nessa situação aí, né? Meio que tenta traçar um perfil, mas acaba tendo que ir pelo que dá, sabe? Não tem tudo, então vai tu mesmo. É meio que por aí. Tá parecendo ser isso, não sei. Tomara que eu esteja errado. Tá, agora se tratando aí, meus amigos, de Kaique, né? Isso mesmo. A gente tomou conhecimento que o Vasco tem nomes que começam a surgir, né, no mercado da bola envolvendo o nome do Vasco. Especulados aqui no Vasco, né? O zagueiro Luizão, cria do São Paulo, que está no West Ham, né? O zagueiro que está lá no Portimonense, que agora, o alemão, né? O zagueiro do Corinthians, que agora me fugiu o nome do rapaz, né? Outros jogadores. Aí tem o zagueiro lá, o David Ricardo do Ceará. Né, vários nomes começam a pipocar, né, aqui no Vasco, né, e agora surgiu mais um, né, nessa madrugada a gente tomou conhecimento de mais um nome. Quem está afirmando é o Matheus Gilbert, através do seu X. Matheus Gilbert, tá, jornalista, está afirmando que o Vasco estaria negociando com Kaique. Ô Álvaro, mas e o Danilo? A Globo não falou que estava negociando? E o Danilo falou que não tinha nada? Pois bem, segundo o André Romazano, que é um jornalista muito conceituado na Europa, o Danilo falou que prefere ficar na Europa. E digo mais, hein, tem rumores que ele pode ir para o Napoli. O Danilo quer cumprir o contrato dele lá na Juventus até o meio do ano que vem. Então, com isso, se isso for verdade, de que o Danilo quer permanecer na Europa, né, e de que ele pode até mesmo ir para o Napoli, e mesmo que vá, ele deve ficar até o meio do ano que vem na Juve, na Juventus. Ou seja, o Vasco então teria que descartar o nome do Danilo e buscar outros nomes no mercado. Uma coisa que eu não entendo é um Danilo de 30 e poucos anos, seleção brasileira, Juventus, coisa e tal. Não estou dizendo que ele é um cracaço não, tá, gente? Só estou dizendo para vocês aqui em relação ao perfil. E aí o Vasco começar a buscar jogadores de 20 a 22, 23 anos. É isso que eu não consigo entender, porque jogadores de 20, 21, 22 anos, o Vasco tem vários. Só que é claro, cada um tem um nível, né? Porque se o menino, por exemplo, Kaique, que estava no Santos, foi vendido para jogar no futebol europeu, para jogar na Espanha, ele tem o valor dele, passou por 3 categorias de base da seleção brasileira, né? Nem todo sub-20 é ruim, nem todo sub-20 é bom, nem todo sub-23 é ruim, nem todo sub-23 é bom, né? Ou vice-versa, enfim. Então é complicado isso. Às vezes o jogador da base pode jogar mais do que ele, ou não. Ele pode chegar e tomar conta da defesa do Vasco. Só que eu acho um risco muito grande. Dentro dessa situação, segundo o X do Matheus Gilbert, o Vasco teria aberto negociação para contratar o Kaique, que pertence hoje ao Almeria da Espanha. Kaique foi revelado pelo Santos em 2021, jogou uma temporada com a equipe da Baixada Santista, lá de São Paulo. Em 2022 foi transferido, né? O Almeria chegou aqui no Brasil e fez o Pix, comprou os direitos econômicos do garoto. Aí o que aconteceu? Agora, nesse ano de 2024, ele foi emprestado para o Albacete, também da Espanha, e ainda nesse ano ele já retornou de empréstimo para o Almeria novamente. O clube é onde ele tem contrato até 2028, tá? Isso mesmo, um longo contrato aí, quase 6 anos de contrato que o Almeria fez com o jovem aí, com a jovem promessa da base do Santos. O Kaique, com a camisa do Santos, jogou 55 partidas e anotou 2 gols. Ele é zagueiro, tá, gente? Zagueiro. Com a camisa do Almeria, 37 jogos nas 2 passagens e 1 gol, e com a camisa do Albacete, 12 jogos, somando aí Copa do Rei, né, La Liga, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, entre outras competições, né, Campeonato Paulista, tá? Então, esses aí são basicamente os números do Kaique. Tá, ele é brasileiro, 20 anos, 1,82 m de estatura, pé direito é o melhor pé dele, como eu já mencionei, passou por 3 categorias de base da seleção brasileira. Ele jogou 7 jogos no Sub-16 da seleção,
2 jogos apenas no Sub-20 e 1 jogo apenas no Sub-23, mas foi um jogador ali na sua base selecionável, né? Se ele teve estabilidade, não, mas foi selecionável. Ele teve mais estabilidade ali no Sub-16, onde ele teve 7 convocações, né? Atuou 7 vezes com a camisa da seleção. Na verdade, eu acho que teve mais convocações. Isso aqui é o número de jogos, tá, gente? É que às vezes o jogador é convocado, mas não entra em campo, tá? Peço até perdão, uma correção para vocês aqui. Mas então, segundo o Matheus Gilbert, o Vasco estaria abrindo negociação para contratar o Kaique, né? Ele que tem contrato até 2028 com o Almeria. O Álvaro, então o Vasco vai contratar o jogador que está lá na Espanha, do Almeria, não sei o quê? Gente, acredito que não. Provavelmente, como ele não é titular no Almeria, ele estava emprestado, voltou, né? Ele quer jogar mais. Jogador quer sempre jogar, né? Ainda mais quando o jogador não é acomodado, quer sempre estar em campo, quer sempre jogar, quer sempre ser útil, quer sempre se sentir útil, se sentir vivo ali, fazendo parte de uma engrenagem. E o Kaique não é diferente, ele quer jogar. A mesma situação é o Luizão, que está lá no West Ham, né? Não é titular e ele quer jogar também. Né? Então o nome de Luizão estaria na mesa do Vasco, o nome do Kaique estaria na mesa do Vasco. Agora, se vem para o Vasco, se não vem, se o Vasco vai fazer proposta, se não vai, se é só ali uma conversa de corredor, sabe como é? A gente não sabe. Mas segundo o Matheus Gilbert, estou deixando bem claro para não falar que sou eu depois, tá, gente? Segundo o Matheus Gilbert, então o Vasco já estaria aberto a negociação com esse rapaz para contratá-lo. E provavelmente deve ser empréstimo, tá? Provavelmente, porque ele tem pelo menos aí 3 anos de contrato com o clube da Espanha, né? Eles não vão vender baratinho, até porque eles chegaram aqui no Santos e tiraram ele do Santos, né? Provavelmente deve fixar ali um contrato de empréstimo com uma opção de compra, né? Aquela situação que a gente já está acostumado a observar, como foi feito com o Emerson Rodrigues, como é feito com outros jogadores, tá, gente? Então fica o registro para vocês. Vale lembrar que o Capasso, que é do Vasco, não estou nem entrando no mérito, tá, gente? Se é craque, se não é. O Capasso, que é do Vasco, que está emprestado ao Olímpia, deve retornar ao Vasco de empréstimo. O Olímpia sinalizou que não deve exercer a compra. $1,5 milhão parece que vai pesar para o clube paraguaio, que vem passando por problemas financeiros, né? Então a gente tem que aguardar. Fato é que o Vasco está buscando zagueiro no mercado. Agora, buscar zagueiro, o Vasco está buscando desde a última janela. O Vasco buscou, o Vasco teve 2 meses na última janela para buscar zagueiro. No final das contas, trouxe um ponta direita que ninguém nunca viu, um ponta esquerda que ninguém nunca viu, trouxe Souza, Alex Teixeira e Coutinho, não trouxe zagueiro, né? Vamos aguardar agora, mas é a principal carência, tá? É a principal carência do Vasco hoje, é zaga, volância e lados de campo. Sobretudo se quiser trazer treinador que vai querer jogar no famigerado, que eu não aguento mais ver também, tal do 4-3-3. Porque para jogar no 4-3-3 tem que ter jogador de qualidade nas pontas. Tá? Para jogar no 4-4-2, não. Você tem que ter um meio-campo com bastante jogadores para ter rotatividade. Por quê? São 4 jogadores no meio-campo. Então você precisa ter todo jogo pelo menos mais 3 jogadores no banco de meio campo, né? Porque aí você tem que ter pelo menos mais um volante, né? Um primeiro volante, um segundo volante e um outro de criatividade, pelo menos no banco todo jogo, para você ter opção, para você não ficar sem jogador. E pro ataque, aí no caso se for jogar no 4-4-2, teríamos que trazer mais um cara para ser titular absoluto ao lado de Verratti e mais 2 caras para poder disputar por posição junto com o Adson e junto com o David. E aí é lógico, dependendo do jogo, dependendo do esquema do adversário, dependendo do momento da partida, aí você pode mudar. Não tá dando certo, a defesa tá muito fechada, a gente precisa do resultado, então peraí, vamos tirar um cara aqui do meio, vamos abrir aqui o ataque do time, colocando 3 homens no ataque para dar amplitude, para poder abrir a defesa do adversário. Então tem as situações, só que para fazer isso aí tem que ter jogador no elenco, né? Então por isso que se passa para a montagem de um elenco a contratação do treinador. Porque não adianta o Vasco querer contratar um treinador que joga no 4-3-3, ou que joga no 4-4-2, ou que joga no 3-5-2, mas que não dê peças para esse treinador trabalhar dentro do esquema que ele quer trabalhar. Aí depois a coisa não funciona, o treinador vai falar o quê? Olha, mas eu pedi peças para mim trabalhar dentro do meu esquema, vocês falaram que ia trazer e não trouxeram. Quando eu cheguei, esses caras já estavam aqui, sabe como é? Então vira uma muleta para o treinador. Então, acredito eu que passa muito a montagem de elenco pela escolha do treinador. Quando o Vasco conseguir escolher um treinador, quando o treinador entender o que a diretoria do Vasco quer, e a diretoria do Vasco entender a forma que esse novo treinador que deve chegar no Vasco gosta de atuar, gosta de botar o seu time em campo, aí sim, o Vasco vai entender a movimentação que tem que fazer cirúrgica no mercado. Uma coisa que o Vasco não precisa esperar treinador, não precisa esperar ninguém para ir ao mercado buscar, é zagueiro. Outra coisa é um jogador de ataque para fazer sombra para o Verratti ou para jogar ao lado dele, como eu já mencionei, no eventual 4-4-2. Isso aí não precisa esperar.
Não precisa esperar. Outra coisa que o Vasco não precisa esperar, por exemplo, se for vender um lateral, já pode buscar outro lateral. Sabe como é que é? Por exemplo, o meio-campo do Vasco pode deixar o time, já pode buscar outro para repor. Esse tipo de coisa não precisa esperar treinador chegar. Agora, certas posições e quantidade de jogadores para certas posições, isso depende sim do treinador que chega no clube, para a gente entender a forma que o Vasco vai se portar dentro de campo e aí as peças que a gente vai precisar para manter aquele sistema de jogo. Tá, gente? Então, vamos ter que aguardar aí vários nomes sendo especulados, sendo ventilados, até agora nada, mas é tudo cedo, muito embrionário ainda. O Vasco está limpando a sua folha salarial. Os jogadores fazem poucos dias que saíram de férias, né? O campeonato acabou de terminar. E eu confesso a vocês que eu vou tentar fazer um levantamento depois ali, né, que eu tenho tudo anotado. Vou tentar fazer um levantamento de todos os jogadores que já foram especulados no Vasco. Quando chegar no final da janela, vai dar papo de 70, 80 atletas. Escuta o que eu tô falando, eu vou anotar ali e vou trazer para vocês o levantamento. Dito isso, agora, meus amigos, eu quero falar com vocês aqui, falando então de jogador, falando de treinador. Vamos falar sobre o Conselho Deliberativo do Vasco. Tivemos uma sessão, uma reunião para aprovar, tá, a recuperação judicial, o pedido de recuperação judicial do Vasco. E essa sessão foi suspensa, tá? Isso mesmo, o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, João Rich, teve que suspender a sessão porque a coisa estava perdendo o controle, tá? Bate-boca em alto tom, palavras duras, palavras ásperas, vascaíno contra vascaíno quase saindo na mão, literalmente, ali quase chegando às vias de fato. Tá? E vou dizer para vocês, hein? Vou dizer para vocês, gente. Relatos aí de que a coisa esquentou de verdade, hein? Parece que a turminha do Salgado é contra a recuperação judicial. Tem conselheiro que é contra, tem conselheiro que é a favor. Só que eu fico tentando entender. O Salgado emprestou dinheiro pro Vasco para receber a juros. O Salgado montou um time horrendo pro Vasco. O Salgado vendeu a 777 debaixo de muita parada estranha, no mínimo, para não dizer outra coisa aqui, para não ser processado. O Salgado vai ter que prestar esclarecimentos para o Vasco, para a torcida e para a justiça. Um dia eu hei de ver isso, a gente pede para que isso aconteça. E agora o mesmo Salgado que enfiou a KPMG, Lúcio Barbosa, 777, toda essa turma dentro do Vasco. O mesmo Salgado agora é contra a recuperação judicial. O mesmo Salgado que entregou um Vasco da Gama no final do seu mandato com 250, 300 milhões de reais a mais nas dívidas do clube. Quando o Salgado estava na gestão do Vasco, a dívida do Vasco estava na casa de 700 e poucos milhões. Hoje a dívida do Vasco ultrapassa 1 bilhão de reais, está na casa de 1 bilhão e 50 milhões de reais a dívida do Vasco hoje. O Salgado não sei se tentou, mas acredito que não, mas o Salgado não efetuou nenhum acordo com o governo federal, com a Fazenda Nacional, em relação ao fundo de garantia do Vasco, que ficou 10 anos sem ser recolhido, de 2009 a 2019. Justamente quando o Salgado entrou no Vasco, ele não tentou fazer esse acordo que está sendo feito agora. O Salgado não conseguiu que aprovasse o potencial construtivo na gestão dele para a reforma de São Januário. Mas o Salgado conseguiu. Vendeu o Vasco para 777 no escuro. No mínimo estranho. Aí agora o mesmo Jorge Salgado vai lá para a reunião do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, na sede da Lagoa, para tumultuar, para dizer que é contra. E aí ficam ali os seus pares, os seus adeptos, a patotinha, a turminha dele, criando tumulto dentro do Vasco. A gente tomou conhecimento que teve discussão feia entre a diretoria administrativa, ou seja, a gestão do Vasco de hoje, e conselheiros. Tem conselheiro do Vasco, então, achando que está tudo errado. Porque não vai resolver nada, isso vai atrapalhar. Gente, para quem pensa isso, por favor, eu vou pedir para você, por favor, com todo respeito, vamos estudar, vamos buscar, dá um Google aí. O que é uma recuperação judicial, para que serve? O Cruzeiro fez isso lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, e vai pagar aí um pouco mais, um pouco menos da dívida que tinha que pagar, porque fez a recuperação judicial.
Com a recuperação judicial, o nome já diz recuperação, você consegue recuperar através da justiça. A justiça te dá um respiro, ela bloqueia a dívida, não deixa aqueles juros aumentar, te dando um respiro, um prazo para você buscar negociar com cada credor. Você negociando com o credor, a justiça te dá um prazo, tem que ser certinho. Aí o clube vai lá e paga. Pagou, acabou. Então por que tem gente que está sendo contra a recuperação judicial? Será que o senhor Jorge Salgado não recebeu o dinheiro que ele emprestou para o Vasco? Será que ele está preocupado com juros, por isso que ele não quer recuperação judicial? Não sei, é só uma pergunta minha. Eu tenho direito de perguntar, sou torcedor, sou sócio. Sou sócio torcedor, posso perguntar, gente. Até quem não é sócio pode também. É direito. Agora eu quero saber, por que desse tumulto todo? Um presidente. São Januário não tinha luz, não tinha água, o gramado parecia um curral, o banheiro tudo podre, caindo aos pedaços, São Januário, arquibancada cheia de infiltração, sem iluminação, Vasco andando em ônibus velho, futebol feminino quase acabou, jogando com o uniforme que sobrava do masculino. Os esportes olímpicos no Vasco praticamente sucumbiram. O basquete chegou ao fim. O futsal chegou ao fim. Não pagou a dívida do clube. Aumentou a dívida do clube. Ah, mas foi 777. Ah, mas quem colocou a 777 foi ele. Foi ele. Então, indiretamente, é culpa do Salgado também. Óbvio que é. Porque assim como se tivesse dado certo, indiretamente ele ia bater no peito que foi ele que fez a coisa dar certo. Não pagou fundo de garantia, RCE, todo embolado no meio campo financeiro do Vasco. Aí agora, que tem um presidente que bota a cara, que está sofrendo ameaça. Um presidente que quer pagar a dívida do clube, que quer vender a SAF de uma maneira com isonomia, com lisura. Um presidente que quer passar o Vasco a limpo, que quer limpar a folha salarial, que quer jogador que queira jogar no Vasco, que não vai entrar em leilão na mão de uma mafiazinha que existe no futebol, que a gente sabe que existe, de empresários, um grupo seleto de empresários que tem vários jogadores no know-how deles e querem ficar extorquindo dos clubes. A gente tem um presidente que torce pro Vasco assim como a gente torce, que sorri, comemora e puxa o casaca quando o Vasco ganha e chora e fica chateado e chuta o balde quando o Vasco perde. A gente tinha um outro presidente chamado Jorge Salgado, que o Vasco perdia, ele estava rindo, o Vasco ganhava, ele não estava nem aí. A torcida ia vaiar e mandava segurança tirar a base da pancada de São Januário. E tem gente achando bonito isso que aconteceu ontem, lá no Conselho Deliberativo do Vasco. Então isso mostra que tem muita politicagem dentro do clube. O que está acabando com o Vasco é a política suja dentro do Vasco. Essa política suja que está sucumbindo com o clube de regatas Vasco da Gama. Porque tem uma meia dúzia ali dentro que quando vê que a coisa está querendo andar, faz de tudo para tumultuar, para a coisa não andar, para poder terem o poder. Eles não querem ver um Vasco sem dívida. Eles não querem ver um Vasco com um novo estádio. Eles não querem ver um Vasco com um time pesado para brigar para ser campeão. Eles querem um Vasco subserviente, um Vasco pedindo esmola para banco o tempo todo, dependendo de conselheiro de benemérito, de sócio estatutário para emprestar dinheiro para o clube, para depois pegar o dinheiro de volta com juros exorbitantes. Eles querem um Vasco dependendo de um grupo seleto de empresários, um jogador que poderia ganhar 80 mil para chegar no Vasco para ganhar 300, um jogador que poderia ganhar 250 mil para chegar no Vasco para ganhar 800. É isso que tem uma meia dúzia de pessoas dentro do Vasco que está querendo. A mamata de volta, o cabide de emprego de volta. A humilhação para o torcedor, eles não estão nem aí. Se está na Série A, se está na Série B, o negócio é o seguinte, pingou o dinheirinho ali, aconteceu ali o negocinho ali, o faz-me rir ali por trás da cortina. Para eles é o que importa, para eles é o showbiz, é o mundo dos negócios. Torcedor, é muito sério o que está acontecendo no Vasco. É muito sério o que está acontecendo no Vasco. Meu candidato era o Levin. Mas agora
O Pedrinho tá me representando sim, até ele provar o contrário. Se ele fizer uma lambança aqui, eu vou vir aqui e vou cobrar. Assim como eu cobro, por exemplo, o zagueiro, que ele foi muito mal na janela. Como o Cartola, ele foi muito mal para trazer jogador pro Vasco. Muito mal para trazer jogador pro Vasco. É muito mal mesmo. Agora, como diretor administrativo, como presidente administrativo da parte jurídica, da parte financeira, de outros esportes do Vasco, o Pedrinho está me representando sim. E desculpa, quem pensa ao contrário, no mínimo vive em outro planeta, torcedor. Tem gente que vai ficar chateado comigo, que vai querer cancelar a inscrição. Mas é o seguinte, não adianta, gente, o Vasco fazer loucura, sair contratando um jogador à torta e à direita sem ter como pagar. Fazer contrato de 2 anos com um jogador para pagar 1,5 milhão por mês, com 10 jogadores desse jeito. Depois de 6, 7, 8 meses, 7, 8 jogadores vão embora do clube. Aí o Vasco tem que contratar outros. Aí não paga esses. Aí a dívida de 1 bilhão e pouquinho vai para 1,5 bilhão daqui a pouco. Não adianta continuar jogando no estádio para 20 mil torcedores que só recebe 16, 17, 18 todo jogo. Cheio de deficiência. Infelizmente, nosso estádio tem deficiências. Não adianta a gente continuar aí, por exemplo, fechando com uma empresa com a capa, que isso eu não concordo com o senhor Pedrinho, não concordo com o Pedrinho, com uma empresa que vende milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de camisas, e o Vasco vê, ó, só isso aqui do dinheiro do percentual, sendo que o que era para mais ganhar é o Vasco. Não adianta a gente ter uma torcida gigante, ser a terceira, quarta, quinta maior, não importa, segunda, terceira, quarta, quinta maior torcida do país, mas ter receita de meio de tabela, de 10º time. Não adianta. Brigar para não cair ou ficar satisfeito porque ficamos em 10º. Esse dia eu estava analisando, eu passei uma vergonha enorme aqui na internet. Domingo, felizão. Porque o Vasco ganhou do Cuiabá, do poderoso Cuiabá, já rebaixado. E o Vasco terminou em 10º colocado no Campeonato Brasileiro. Vocês entendem, torcedor? Então quando vem um cara disposto a mudar tudo isso, que é o Pedrinho, como eu já falei, vou falar de novo. Eu tenho minhas ressalvas, sim. Mal para contratar até agora. O negócio da capa eu não concordo. Algumas situações que o Pedrinho está fazendo a gente não concorda. Eu não concordo. Agora, na parte administrativa do clube, na parte política, até agora ele está fazendo certo. E Pedrinho, depois dessa daí, que o seu Jorge Salgado mostrou a sua outra faceta, junto com os seus pares, ali a patotinha de conselheiros dele, a hora é agora, Pedrinho. Põe lenha nessa fogueira. Põe para frente a sindicância, a investigação. Coloca a lenha, põe o negócio para torar. Põe o volume no máximo agora, Pedrinho. Cobra um por um deles. Um por um. Duque Estrada, Adriano Mendes, Júlio Brandt, Jorge Salgado, Osório, Mussa. Mais vários aí que eu esqueci o nome ou que eu não sei o nome. Cobra de todos eles. Vai fundo, vai até o final, Pedrinho. Porque a torcida do Vasco está com você. E torcedor, quem não está com o Pedrinho, então acorda para a realidade. Acorda para a realidade. Vou falar mais uma vez, não adianta o Vasco sair contratando agora a torta direita que nem maluco. Ah, vamos brigar, não sei o quê. Pode chegar ano que vem, o Vasco pode não ganhar nada, gastar aí 300 milhões de reais e não ganhar nada. Chegar no final do ano a gente está frustrado, com uma dívida de quase 1,5 bilhão, sem título nenhum, e o problema do Vasco triplicado. Vai resolver? Não vai resolver. Também não vai resolver vender o Vasco às pressas, desesperadamente. Já mudando de assunto, já pegando o gancho, o Wellington Campos falou no canal dele lá no Wellington Campos Futebol Clube. Já deu pano pra manga na noite de ontem, no fim da noite de ontem. Ele afirmou que um jornalista muito conceituado, amigo dele, importantíssimo, um grande repórter, que não sei o quê, afirmou para ele que o Marinakis já encaminhou, negócio fechado. Já acertou a compra dos 31% da ECAP, da SAF do Vasco, que eram da 777, que hoje são geridos pela ECAP. Não sou eu que estou falando, torcedor. Segundo o Ayrton Campos, que é jornalista, que apoiava o Salgado lá atrás, chamava o Salgado de meu presidente, vocês vão lembrar disso. Agora o senhor Ayrton Campos está afirmando aí, tem um grande repórter que cravou para ele que o Marinakis, que o grego, ó, vai fazer o Pix. Vai fazer o Pix e vai comprar o 31% da ECAP. Para não ficar só no que eu estou falando, acompanhe esse corte que eu já volto. Sobre a SAF,
Eu hoje recebi uma ligação de fora do estado do Rio de Janeiro e a pessoa do outro lado, muito amigo, um baita repórter, eu tenho uma confiança muito grande e é um repórter de credibilidade, e ele me disse: Wellington, fiz amizade com uma pessoa ligada ao Grego que está comprando a SAP do Vasco da Gama, e anote aí, se você não sabe. A EQEP, que é dona da 777, já se acertou com o Grego para a venda dos 31% das ações que a 777 tem e já pagou, né? Então, esse dinheiro tem que ser pago para a EQEP. E a negociação com o presidente Pedrinho está bem adiantada. O Pedrinho já se manifestou a respeito disso, disse que na hora certa vai falar, que não pode dizer como anda, até para não atrapalhar a negociação. Então, como diria, estou vendendo pelo preço que eu comprei. Do jeito que me passaram, eu repassei. O Grego já adiantou bem o negócio com o Vasco e também já se acertou com a EQEP quanto aos 31% de ações da 777. Quero a sua opinião aí, seu comentário, deixe seu nome da sua cidade. Muita gente deixando o nome da cidade. Já vou mandar aqueles abraços aqui no nosso canal, o Wellington Campos FC. Então, meus amigos, vocês observaram que ele falou que a negociação entre Marinacks e Vasco está muito adiantada. Não sou eu que estou falando. O Wellington Campos está falando que está muito adiantada a negociação entre Vasco e Evangelos Marinacks. E que a EQEP já teria chegado num acordo para vender os 31% dela para o Grego. Só uma observação aqui, meus amigos. Se isso realmente for verdade, tá? É necessário a autorização do Vasco SAF, viu? A EQEP só pode vender a parte dela com o consentimento, com o aval do Vasco SAF. Como assim, Álvaro? É deles? Tá, é deles, mas só que eles vão estar colocando um sócio dentro do Vasco. E esse sócio é pro resto da vida que comprar esse 31%. É durante um longo período. Então, é do interesse do Vasco. Juridicamente, a EQEP tem que comunicar ao Vasco e o Vasco tem que saber qual é o trâmite. Segundo o Wellington Campos, é pelo valor que eles pagaram, ou seja, 310 milhões de reais. Seria aí, a EQEP está com a corda no pescoço, tá quase abrindo falência nos Estados Unidos, a justiça está investigando a EQEP lá por possível lavagem de dinheiro em N situações lá. Então, só para ficar claro, se isso for verdade, se essa venda vai acontecer mesmo, o Vasco tomou conhecimento. E se o Vasco tomou conhecimento, aí avaliza também a outra frase do Wellington Campos, de que a negociação está muito avançada entre Vasco e Marinacks. Ou seja, se isso for verdade, significa que Marinacks comprou 31% da EQEP e quer comprar mais percentual agora diretamente com o Vasco. Se isso for mentira, a venda entre EQEP e Marinacks não acontece nos próximos dias, semanas ou meses, não acontece. E automaticamente Marinacks pode ser que não compre nada da SAF do Vasco. Lembrando que o percentual da SAF do Vasco está num processo de mediação na Fundação Getúlio Vargas. Então o Vasco ainda não pode vender o seu percentual antes disso acabar. O que o Vasco pode vender hoje, sem problema nenhum jurídico, é os 30% que pertenciam desde o início, na origem da SAF, ao associativo. Esses 30% o Vasco pode vender. O restante do percentual é o que está na justiça, é o que está no arbitral, é o que corre na 4ª vara comercial aqui do Rio. Então vamos acompanhar de perto essa situação, isso aí. E se for verdade mesmo, o Grego vem forte. Se for verdade essa situação aí, o Grego vai vir forte. Vai ser papo de bilhão. É uma opinião minha, não é informação, não. Eu acredito. Se for mentira, a máscara vai cair. De Wellington Campos, do suposto jornalista que ele falou, e se não for Zé Comércio, sei lá, vai saber. De quem está falando isso aí. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Dentro dessa situação,
O @Guerreiros da Colina entrou em contato com o Vasco na noite de ontem. Segundo o Guerreiros da Colina, perguntaram ao Vasco se haveria uma outra AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária para votação, caso o Vasco for revender um percentual da SAF. Ou se vai passar apenas pelos trâmites do Conselho do Vasco, dos conselheiros dos conselhos do Vasco. A resposta foi a seguinte, abre aspas, o Vasco não vai se manifestar neste momento por estar no meio de um processo de mediação. Foi o que eu acabei de mencionar para vocês. O Vasco não pode vender nesse momento um percentual da SAF, porque está no meio de um processo de mediação. Como é que vai vender uma coisa que ainda nem é do Vasco ainda ali, vamos dizer assim, sacramentado? O Vasco só está administrando nesse momento através de uma liminar. Então, para vender, tem que sair o resultado favorável ao Vasco na mediação. Mas como eu já mencionei, o Vasco poderia, hipoteticamente, vender os 30% que pertence ao associativo desde o início da SAF. É uma opinião minha, acredito eu que é isso mesmo. Se não for, eu peço desculpa para vocês, mas eu acho que é isso mesmo. Então vamos aguardar. Parece que a coisa está andando. Se vai andar semana que vem, se vai andar ano que vem, se vai andar só em março, abril do ano que vem, a gente não sabe. E se for mentira, esse corte que eu coloquei aqui, eu vou colocar de novo e vou cobrar o senhor Wellington Campos, o jornalista. Vou cobrar. Vou cobrar, torcedor. Porque eu não vou passar por mentiroso aqui, não. Não mesmo. E se for verdade, o mérito é do Wellington Campos, que conseguiu um baita furo de reportagem. Show. É com ele mesmo. Só estou trazendo para vocês aí, para nós ficarmos ligados nessa situação e refletir nisso aí. O que pode acontecer agora no Vasco. E no meio disso tudo, o Vasco tentando uma recuperação judicial para poder equalizar, abaixar as dívidas, equacionar, quer dizer, abaixar as dívidas do clube. E a Patotinha do Salgado está sendo contra. Por que será que a Patotinha do Salgado está dando ataque de pulga essa hora? Tem parada errada aí. Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história. Valeu, meus amigos. Eu fico por aqui. Um abraço, um casaca para cada um de vocês. Ótima quinta-feira e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!